manifestações não é uma parábola, não é uma símile, mas é um texto apocalíptico que fala de uma realidade. Ou seja, nesse texto aqui ele está comunicando não como o sentido, mas como eles viam que aconteceria no último dia, como seria o fim de todas as coisas, ou o começo do reino de Deus, que é o escapou. Para falar desse texto, Jesus não entra por meio dele. Então, para falarmos dele, precisaríamos de umas 6 horas, pelo menos, para explicarmos a parábola das virgens nécias, das virgens sábias, e depois dos servos, dos talentos, a parábola dos talentos, que geralmente as pessoas usam para outros sentidos, mas que nada mais nada menos são textos escatológicos, que querem apresentar para a igreja não apenas como vai ser o final dos tempos, mas como deve ser a ética e a prática da igreja cristã no mundo, onde ela está inserida. A primeira coisa que a gente tem que entender é essa diferença de cabra e ovelha. O Evangelho de Mateus ele é muito claro, dizendo que Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada. E aqui ele diz que aqueles que serão salvos são as ovelhas. Essas ovelhas não são aquelas pessoas portadoras de passividade, não são aquelas pessoas que só ficam berrando nos ermos, esperando que o seu pastor lhe dê comida, lhe dê coisa. Mas são criaturas que seguem o seu pastor. Esse é o sentido dessa palavra. As cabras, eu gosto de cabras, tá? Eu acho injustiça esse texto falar que as cabras são ruins e vão para o inferno. As cabras são ótimos animais, milhares de pessoas vivem desses animais magníficos. Mas nesse texto são aquelas cabras que não obedecem ao pastor, aquelas cabras que fogem, aqueles animais que resistem à ordenança do pastor. E a pergunta que se faz é, qual é a ordenança contida nesse texto? Qual é o modelo de igreja, o modelo de cristianismo que Jesus apresenta aqui? E Jesus diz, estava faminto e me deste comida. Estava com sede e me deste beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me deste roupa. Estava doente e fosse me visitar. E o pior de todos eles, eu era bandido. Estava preso e foste me visitar. Quando esse texto diz essas características, nós temos que entender o significado da noção de pobre. O pobre não é aquela pessoa que não tem posses, não é aquela pessoa que não tem dinheiro simplesmente, mas é a pessoa que está esgotada de todas as suas energias espirituais para reagir contra os seus problemas. Quando ele fala sobre os doentes e bandidos e fostes me visitar, ele usa uma expressão que é pró, que é a mesma raiz da palavra ovelha. Ou seja, foste até mim, saíste do teu lugar, porque o faminto e o sedento sai pedindo. O estrangeiro, ele bate na sua porta. O pelado, ele incomoda a sua visão. Você está na rua, tem uma pessoa nua. Mas o doente e o presidiário, eles estão presos nos seus lugares de padecimento. E Jesus diz, foste até ele. E esse é o espírito da ovelha, que vai até o pastor. Por quê? Jesus é o pastor da igreja. E Jesus chama os doentes e pobres do mundo de meus pequenos irmãos. Quando Jesus vai na cruz, ele não vai na cruz simplesmente porque é bonito, ou que Deus predestinou, mas porque ele se identifica com o meu pecado e com o seu. A vida de Jesus não é uma grande piada religiosa, não é ritual, mas é experiência de vida com aqueles que sofrem na lama da existência, na qual todos nós estamos socados até o pescoço, uns mais, outros menos. Talvez tenhamos roupa, talvez nós estamos presos, mas não tem muita diferença da nossa pobreza da alma sem Jesus e da pobreza de vida dessas pessoas. A igreja, ela não deve ser a igreja de Ares. Ares é o deus da guerra. Deus da guerra para os gregos. E Ares é a raiz que gera esse carneiro. A igreja não pode ser a igreja do contra, do anti-gay, do anti não sei o quê, do anticomunismo, do anti-teologia da libertação, do anti-aquilo, mas tem que ser a igreja do pró. Em prol do pobre, em prol das pessoas que precisam, em prol daqueles que buscam ajuda. Nós fazemos no sentido, a igreja não combate, a igreja ela ajuda. E esse espírito é o que estava na igreja primitiva, quando aqueles cristãos optavam ir para as arenas dos leões serem comidos, em vez de armarem um grande exército e destruírem aquele império que deveria ser eliminado por seus pecados. A morte dos cristãos derrotou o Império Romano. E é isso que nós não vemos na nossa igreja hoje. Vemos uma igreja aguerrida, uma igreja cheia de ódio e raiva nos seus púlpitos. É muito bonito subir num púlpito e falar contra esses pobres.
É bonito gritar na orelha do mendigo, é bonito gritar na orelha de um drogado ou de um homossexual. Você é pecador e vai para o inferno. É muito bacana fazer isso. Mas ir em prol dessas pessoas, ou gritar com aqueles que têm poder, com aqueles que usam das suas forças para explorar e ter vantagem, não. Isso é difícil. E é isso que temos que fazer. A igreja tem que deixar de ser um elemento moralizante e moralista da sociedade e mostrar verdadeira moral através do amor. Porque a igreja ganhou o mundo por meio do seu testemunho interno, das relações sadias, de amizade, de cuidado, de amor entre os irmãos. E essa é outra coisa que padece nos nossos dias. Eu estava fazendo uma outra meditação e me veio uma pergunta. Quando foi que permitimos que a palavra pastor se tornasse de sacerdote para bandido? Vamos na sociedade, hoje as pessoas falam, pastor, ixi, vai roubar o meu dinheiro. Nós permitimos isso quando nós não falamos contra aqueles que blasfemaram contra o nome de Deus e que usaram o cargo pastoral de forma indevida. Nós temos que ser críticos. Existe uma literatura dentro da igreja, a citar, por exemplo, o Watchman Nee, que fala que o pastor é Deus, o pastor tem que ser obedecido porque ele é ungido do Senhor. Não é! Pastor que é pecador tem que ser exposto ao seu pecado, porque cada cristão tem que ler a Bíblia e fazer a vontade de Deus. Esses dias em sala de aula alguém me disse, Deus não fala mais. Não, Deus fala quando você busca a Deus com sinceridade e na Bíblia, não quando você segue. Os pastores são servos de Deus para ajudar as pessoas a chegarem até Deus e melhorarem. Não líderes para levar o povo de Deus para a ruína. Não líderes cheios de poder. Pastor ungido é uma grande piada inventada, é um grande sacrilégio contra a palavra de Deus. Se a palavra de Deus um dia ensinou alguma coisa, ensinou-nos a ser humildes, a sermos pequenos e amarmos uns aos outros. Não sermos fortes, não sermos reis, não sermos bilionários e empresários da fé. Isso é pecado, isso é blasfêmia. Qual é o modelo de igreja que esse texto sugere? A espiritualidade do próprio. Vamos em direção às pessoas. Vamos olhar para eles. Vamos olhar para aqueles que sofrem. Vamos buscar entender. E aí vamos estudar sociologia, pelo amor de Deus. Entender quem sofre na sociedade. Entender os verdadeiros culpados pelo sofrimento do mundo. E trazer transformação. Esse texto sugere uma espiritualidade materialista. Não materialista no sentido de uma espiritualidade que vai fazer você ficar rico, mas uma espiritualidade que vai agir no material. Um amor que vai se transformar em ação para salvar essas vidas, não a alma delas, mas salvar a sua existência, assim como o povo de Israel sempre concebeu. E a última coisa que eu tinha para falar, quando a gente começa a ler esse texto, a gente nota que ele fala de nações. Ele não está falando de pessoas. Não está falando que vai juntar as pessoas e julgar os indivíduos, mas ele vai julgar coletividades. Vai julgar nações, e eu diria, vai julgar instituições, vai julgar igrejas, vai julgar denominações, seminários, ideias, correntes filosóficas, essas serão julgadas também. Então pense bem antes de se filiar a alguma coisa, porque você será culpado daquilo que você filia e daquilo que você concorda. E Deus vai julgar essas coisas também. Porque no final dos tempos, todas as coisas serão julgadas. Amém? Amém. Queridos, que essa primeira parte ela possa não, que ela inunde a sua vida, que termine com